Você pode se assentar. Deus é bom o tempo todo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. Pastor, para mim Ruth era o nome da minha vizinha, é o nome do livro da Bíblia também, irmão. Está logo depois de Juízes, viu? Ruth, um livro fantástico. Quem achou, diga amém. Quero ler do versículo 6 ao 18. Eu ainda ouço uma paginazinha passando. Livro de Ruth, capítulo 1, do 6 ao 18, diz o seguinte: Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se preparou para deixar Moabe com suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide e voltai, cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as e elas choraram em alta voz, exclamando: Não, nós vamos voltar contigo para junto do seu povo. Noemi, porém, vos encorajou: Voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possa vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parte, pois estou velha demais para casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com o meu marido e conceberei filhos, esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: Olha, sua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: Não insistas comigo, para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morares, aonde quer que morreres, morrerei eu, e haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Pai, obrigado por sua palavra, obrigado pela mensagem viva, que ela fale aos nossos corações e gere frutos em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Você está feliz aí? Pode dizer amém? Queridos, o livro de Ruth foi escrito no período, ou em um dos períodos mais turbulentos da história do povo de Deus, da história de Israel, o período dos juízes. Esse período foi um longo período, cerca de 350 anos, tendo ali o início aproximadamente em 1380
antes de Cristo, e o seu término de 1050 a 1030 antes de Cristo. Começou após a morte de Josué e só terminou com a coroação de Saul, quando o povo pediu para si um rei. Quando o povo clamou a Deus, um povo que Deus chamou para ser diferente, quis ser iguais às outras nações. Eles queriam um rei para si. Na verdade, a volta para Deus deste povo durante o período dos juízes foi uma volta de altos e baixos. Uma hora eles estavam por cima, uma hora eles estavam ali vivendo com Deus, vivendo as promessas de Deus. Em outro momento, em outra hora, eles estavam por baixo. Na verdade, a volta para Deus era superficial, pois o povo só buscava a Deus para se verem livres de suas angústias. Assim foi desde que Josué morreu, e a Bíblia diz que quando a geração que conhecia Josué morreu, o povo se desviou do Senhor. O povo só buscava a Deus para se verem livres dos seus inimigos. Mas logo que a mão de Deus se manifestava, trazendo livramento, trazendo abundância, trazendo colheitas, o povo começava a se rebelar novamente. A impressão que eu tenho é que era um povo que buscava a Deus por aquilo que podia receber dele. A impressão que eu tenho é que eles não estavam interessados em Deus, mas neles mesmos, nos benefícios que eles poderiam tirar, ou das bênçãos que eles poderiam desfrutar. E quando Deus atendia a oração e o clamor do povo, levantando um juiz, e a partir desse juiz, livrando o povo dos seus inimigos, parece que o povo se rebelava novamente. O povo alternou suas vidas, oscilando entre sua rebeldia contra Deus e a sua volta para Ele. Neste tempo, a instabilidade política, o colapso moral, a infidelidade espiritual foram as marcas. Nesse período de Juízes, onde esse livro maravilhoso foi escrito. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Ruth. Alguns atribuem a Samuel. Também não se sabe ao certo o período dos juízes que essa história aconteceu. Mas alguns comentaristas sugerem que foi justamente no tempo de Gideão, por causa da grande crise que houve naquele tempo, quando justamente os midianitas, os amalequitas, outros povos da região os invadia para roubar suas colheitas e não deixava nada vivo em Israel, nenhum animal sequer. O capítulo 6 de Juízes, o versículo 6, diz que Israel foi reduzida a grande miséria. Há muita miséria. Eles escondiam as coisas, e eles se escondiam em cavernas, em buracos, porque todos os anos os inimigos invadiam para roubar as suas colheitas e a sua produtividade. Agora o livro de Ruth é um livro muito rico. Também fala da oportunidade de reconciliação para os povos que buscam abrigo em Deus. Em Boaz e Ruth, os israelitas e os gentios são personificados. Imagina um judeu casando-se com uma moabita. O livro de Ruth exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita, mas também é a história de um drama familiar. Por que um drama familiar? Porque essa família, a família de Noemi, viveu vários problemas. A história começa dizendo que nos tempos em que os juízes governaram sobre Israel, sobre os israelitas, sobreveio uma grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Olha só os versículos de 1 a 5. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, por qual motivo? Pelo motivo da crise,
pelo motivo da escassez, pelo motivo da falta. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Versículo 4 diz: logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Ofra e a outra Ruth. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. Versículo 5 é uma chave. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Não podemos ter certeza do tempo exato que isso aconteceu, mas podemos ter certeza de que de fato houve uma grande crise em Israel, de que de fato houve uma grande fome em Israel, e por conta da crise, Elimeleque, um homem de Belém, Belém significa casa de alimento, ou casa de pão, imagina só, faltou alimento na casa de alimento. Então esse homem, esse pai de família, Elimeleque, pega sua mulher e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vão para Moabe, e se estabelecem ali. Eles saem de Belém, eles saem da casa do alimento, eles saem do meio do seu povo. Na verdade, Elimeleque não foi o primeiro a abandonar Israel por conta de uma crise. Foi a crise que levou Abraão ao Egito, e ele quase perdeu a sua família. Foi a causa que levou Jacó também ao Egito. Foi a crise que levou Isaac a Gerar, e ele só não foi para o Egito porque Deus interviu, e Deus falou: fique na terra, e eu serei contigo. E aí a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, na terra da crise, mas Deus era com ele, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, ou 100 por 1. A crise é algo que tem afastado várias pessoas da presença de Deus, da palavra de Deus, ou dos propósitos que Deus tem para algumas pessoas. A crise sempre exigirá de você uma decisão. Anota isso aí. Elimeleque, diante de uma crise, meio que nega o seu povo e sai da casa do alimento e vai para Moabe. Ele toma uma decisão errada e ele leva a sua família junto. A crise sempre exigirá de você uma decisão, uma escolha, uma atitude. E a primeira pergunta que eu faço aqui nessa noite é: qual será a sua escolha? Ou qual tem sido a sua escolha? Elimeleque escolheu fugir em vez de enfrentar. Elimeleque escolheu sair. A impressão que eu tenho é que ele pensou que a crise era irremediável, e o melhor caminho seria a fuga, e o melhor caminho seria abandonar a sua terra e o seu povo. Fala para o seu irmão aí, mesmo de máscara: fugir nem sempre será a alternativa mais segura. Na hora da crise, devemos olhar para Deus, em vez de mirarmos as circunstâncias. Parece que é em momentos de crise que a nossa fidelidade é provada. Pedro estava andando sobre as águas, mas ele reparando na força do tempo, na força do vento, ele reparou a circunstância que o envolvia. E então ele começou a afundar. Eu acho que quando ele tirou os olhos de Jesus e do vem de Jesus, ele percebeu que ele estava no lugar errado e na hora errada, no meio do mar, em cima da água e durante uma tempestade. Quando você tira os olhos de Deus,
normalmente o medo vai falar mais alto na sua vida. Quando você tira os olhos das possibilidades celestiais, o medo vai querer aconselhar você. Quando Elimeleque tirou os olhos das promessas de Deus, eu tenho a impressão que o medo disse: fuja, saia daqui, vá para outro lugar. E como diz o nosso bispo JB, o medo é o pior dos conselheiros. Fala para o seu irmão: o enfrentamento da crise é melhor do que fugir dela. Enfrentar um problema é melhor do que fugir dele, porque quando você foge de um problema, o problema cresce. Buscar refúgio fora das verdades de Deus sempre será um engano, meu irmão. A Bíblia diz que algum tempo depois de ter chegado a Moabe, Elimeleque morre e Noemi ficou apenas na presença dos seus 2 filhos solteiros. Agora, o que fez Elimeleque sair de Belém, de Judá? A crise, o medo da falta, talvez, a incerteza. Talvez ele tivesse olhado para o futuro e pensado: o que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? E certamente ele saiu de lá buscando a sobrevivência. Mas Elimeleque foi para Moabe em busca de sobrevivência, mas acaba morrendo. Essa morte aqui foi literal. Mas eu quero dizer uma coisa a você: quando você busca alternativas fora das verdades de Deus, você acabará morrendo. Não no sentido literal, eu não sou profeta do caos, mas talvez a sua vida comece a perder o sentido, e você viverá andando em círculos. Ele saiu de Judá por causa de uma necessidade. Quem anda por necessidade, irmão, sempre estará procurando novas coisas, ou sempre estará à venda. Quantos ministros, pastores, quantos profetas, quantos líderes estão escondidos atrás de pessoas que ainda estão em busca de suprir suas necessidades simplesmente, que ainda não se manifestaram para o projeto que Deus tem, para o propósito que Deus tem para elas? Quantos líderes geniais não estão escondidos por trás de necessidades? Eu vim aqui hoje dizer algo a você: ande por propósito, ande pelas verdades do Senhor e não por necessidades, pois a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém ou não amém? Você crê nisso? Agora, mais uma vez, a morte visita essa família. Malom e Quilion morrem depois de estarem casados, e a Bíblia diz que Noemi ficou só, sem filhos e viúva. Uma fuga que era para ter sido bênção, acabou sendo o pivô da maior tragédia da sua vida. Perdeu o marido e os seus filhos. Quando então, diz a Bíblia, em Moabe, ela soube que o Senhor havia visitado o seu povo com uma grande colheita. Ela decide voltar, depois de ter perdido tudo. Ela soube, ela recebeu ali uma boa notícia. Fala para o seu irmão: uma boa notícia. Ela soube. Agora, além da crise externa, Noemi também viveu uma grande amargura interna. Ela disse no versículo 13: é grande a minha amargura, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. No versículo 20, ela disse: por que me chama de Noemi, que quer dizer agradável? É mais próprio que me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Portanto, o Todo-Poderoso me tratou com amargura. É
o tipo de pessoa que se desvia das verdades de Deus. E quando dá errado, Deus quis assim. Irmãos, tem tanta gente que justifica os seus fracassos com essa frase: não era a vontade de Deus. Às vezes não faz a coisa certa do jeito certo, dá errado e elas falam: não era a vontade de Deus. Eu vejo essa crise interna dentro dessa mulher. Ela disse: Deus pesou a sua mão sobre mim. Na verdade, ela e sua família que saíram de debaixo das mãos de Deus. Agora atenta-te para um ponto. Eles estavam em um lugar de crise, sim, mas também em um lugar que estava as promessas do Senhor. Ela viveu essa crise interna. E o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com essa história? É que a prosperidade de quem negocia princípios é passageira. O sucesso de quem negocia princípios é passageiro. Eles saíram de debaixo da mão do Senhor e deu errado. Mas vamos para o texto. Tem algumas palavras que eu quero liberar sobre você, sobre esse novo tempo, aqui depois dessa introdução. Versículos 6 e 7, diz o seguinte: um dia Noemi soube em Moabe, que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, vejam que ela recebe uma boa notícia. O Senhor visitou o seu povo. O Senhor fez pelo seu povo. Na verdade, Ele sempre faz pelo seu povo. Ela recebe uma boa notícia. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida uma boa notícia da parte de Deus. E qual é essa boa notícia? O Senhor está visitando você. O Senhor visitará a sua casa. O Senhor visitará a sua causa. O Senhor visitará a sua empresa. O Senhor visitará a sua vida. Quem anda com Deus, irmão? Quem anda com Deus tem que andar sempre com a expectativa de que a qualquer momento o Senhor vai intervir, o Senhor vai visitar, o Senhor vai mudar, o Senhor vai transformar. Diga uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Aquilo que Ele liberou sobre a sua vida vai acontecer, meu irmão. A boa notícia é que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Boa notícia. A boa notícia gerou nela uma esperança. Gerou nessa mulher um desejo de voltar. Gerou nessa mulher um desejo de sair de Moabe, do lugar que ela viveu as piores experiências, a perda do seu marido e dos seus filhos. Moabe talvez seja um lugar de paralisia. Talvez seja um lugar, uma área da sua vida que deu errado. E hoje você precisa gerar esse desejo de sair de Moabe. Quais são as Moabes da sua vida? De onde você precisa se levantar hoje? De onde você precisa, qual é a área da sua vida que você precisa olhar hoje? Poxa, não está dando certo, está acontecendo coisas erradas, mas eu vou decidir voltar para Belém. Eu vou decidir voltar para debaixo da poderosa mão de Deus. Eu vou sair deste lugar de perda, eu vou sair deste lugar de frustração. Eu vou sair deste lugar de dor. Saia de Moabe hoje, meu irmão.
A boa notícia gerou nela a esperança e um desejo de voltar. De onde você saiu e que você precisa voltar? Versículo 7, elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Isso mexe muito comigo, você sabe por quê? Porque sem um objetivo, você nunca vai sair de onde você está, para o lugar que você sonha ocupar. Elas tinham um objetivo. 3 mulheres envergonhadas pela vida, agora têm um objetivo. Diga objetivo. Quais são os objetivos que você tem para este ano ainda? Ai, pastor, esse ano está perdido. Está não, irmão. Está não. O Senhor já virou tanto jogo aos 45 do segundo tempo que você não tem nem ideia. Não desista dos seus objetivos. Não desista das palavras proféticas que você recebeu para este ano. Foi difícil o primeiro semestre. Agora imagina o testemunho do segundo. Você vai dar testemunhos grandiosos neste segundo semestre. Em nome de Jesus. Quantos têm objetivos aqui? Agora algo acontece aqui no caminho. O que é que acontece no caminho? Do versículo 8 ao 14. Durante a caminhada, a Bíblia vai dizer, durante a caminhada, quando elas saíram de Moabe, indo ao seu objetivo, chegar em Belém de Judá. Durante a caminhada, Noemi fala, olha, é injusto. A lei era, se o marido morreu, a mulher casaria com o próximo filho. Mas Noemi não tinha mais filhos. E ela fala, voltem para suas casas. Eu libero vocês. Noemi sugere, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Com um pouco de insistência, Ofra aceita, acata a sugestão. Com um pouco de insistência, Ofra fala, é verdade, não tem mais nenhuma vantagem seguir esse objetivo. Então eu vou voltar de novo para Moabe. E aqui eu aprendo 2 coisas. Primeiro, nem todos que começam uma caminhada com você irão até o fim com você. Quantos estão comigo? Pode dizer amém. Uma mulher que também havia perdido seu marido, um dos filhos de Noemi. Talvez durante a caminhada, no caminho, essas frustrações fizeram com que ela desistisse. Ela perdeu algo importante. Ela estava enlutada. Ela estava sentindo a dor da perda. E sim, devemos sentir a dor da perda, mas não devemos nos perder com as nossas perdas. Segundo, pessoas sem convicções são facilmente influenciadas quando alguém apresenta um argumento supostamente melhor do que os seus objetivos e convicções. Parece que apenas Noemi e Ruth tinham convicções daquilo que elas queriam. As 3 saem com o objetivo. Elas vão com o objetivo, sair de Moabe e ir para Judá. Mas no meio do caminho, Noemi tem uma conversa franca com elas. Noemi diz, voltai cada uma para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim. Ela continua abençoando, que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. A Bíblia diz que elas choraram e disseram, nós vamos com você. Mas Noemi continua, ei, por que vocês vão me acompanhar? Às vezes os nossos propósitos são provados. Às vezes o nosso objetivo vai ser provado.
Por que me acompanhar? Não tenho mais filhos que possam ser vossos maridos, e mais, eu estou velha para me casar de novo, e mesmo que eu tivesse marido para se deitar comigo hoje e me dar filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Vocês anulariam a vida conjugal? A Bíblia então diz que Ofra abraçou sua sogra, lhe deu um beijo de despedida. Ofra mudou seus objetivos por um argumento aparentemente melhor. Tem razão, essa mulher não tem mais nada para me oferecer. Ofra, segundo o versículo 15, voltou para o seu povo e para o seu Deus. Queridos, pessoas sem convicções sempre voltarão aos lugares ruins de onde saíram. Hoje eu vim aqui encorajar você a alimentar as suas convicções com Deus. Sempre retornarão ao ponto de partida. Parece que vivem frustrações cíclicas. Parece que os prejuízos e os danos na vida dessas pessoas se tornam cíclicos. Porque muitas vezes não têm convicções dos seus objetivos e do seu propósito. Porque elas sempre estão começando algo e nunca terminando. Pessoas que por conta de algumas frustrações ou por fuga, abandonam na primeira dificuldade os seus objetivos. Vejam, elas estavam saindo de Moabe e indo para Belém. Mas uma não conseguiu continuar. E eu quero fazer mais uma pergunta para você. Nessa sua caminhada, com seus propósitos com Deus, onde você parou? Onde você estagnou a sua vida? É o momento de se levantar. Meninas, eu não tenho mais filhos, e ainda que eu pudesse ter, não vale a pena esperar, volte para a casa dos seus pais. Ofra deve ter pensado, ela tem razão, eu vou voltar para o conforto do meu povo e da casa dos meus pais. Ela talvez tenha optado pelo cômodo, pelo fácil, pelo conveniente, enquanto Ruth disse, não. Fala assim bem alto comigo, diga não. Olha para a vontade de desistir e diga não. Olha para a vontade de desistir do seu casamento e diga não. Olha para a vontade de desistir do seu sonho e diga não. Seja como Ruth. Olha para a vontade de desistir e fala não. Vamos, irmão, treina aí e fala não. Você que está em casa, digita no chat aí e fala não. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Na verdade não é será, é. Seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ofra não acompanhou Noemi, porque Noemi não tinha mais nada a lhe oferecer. Ofra não seguiu Noemi, porque Noemi não tinha mais nada em suas mãos, não lhe podia dar mais nada, não era mais vantajoso seguir Noemi. Mas enquanto Ofra olhou para as mãos de Noemi, para aquilo que Noemi poderia oferecer, Ruth olhou para o Deus de Noemi e falou: seu Deus é o meu Deus. Como Abacuque 3:17 em diante fala, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar nas alturas. O desafio é olhar para Deus, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades.
Sabe por quê? Porque a crise não anula a palavra de Deus, a crise não anula a promessa de Deus. Deus não abandona o seu povo. Seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Agora, quem era Ruth, meu irmão? Eu quero dar você aqui, eu quero mostrar a você o poder da escolha dessa mulher, o poder da decisão que essa mulher tomou em fazer do Deus de Noemi o seu Deus. Quem eram os moabitas, ou eram os moabitas? Os moabitas são os descendentes dos filhos de Ló, com suas próprias filhas. Os moabitas são fruto de incesto. Deuteronômio 23, 2 e 3 diz: nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Senhor. Os seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer fora. Moabe e os seus descendentes foram excluídos da presença de Deus. Os moabitas eram meio que um povo amaldiçoados. Mas Ruth, a moabita, por sua atitude, resgatou a sua geração e abençoou a sua descendência. Ela disse: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Ela sai do lugar amaldiçoado, a caminho de Belém, em Judá. Ela entra na genealogia de Jesus. Ela se casa com Boaz. O texto aqui diz no capítulo 2, que ela e Noemi chegam na cidade. Então ela pede para sua sogra, ela fala: me deixe ir colher nos campos. Na verdade, aqueles que ceifavam os campos vinham colhendo, e as espigas que caíam, vinham essas mulheres colhendo. E aí Boaz soube dessa mulher. E Boaz falou para os seus funcionários: deixem cair espigas de propósito. Protejam essa mulher. Depois você lê o capítulo 2. E então ela fala: o que aconteceu para você me abençoar tanto? Ele disse: eu soube o que você fez por Noemi. E eu aprendo um princípio extraordinário: que a lealdade jamais será esquecida, e que a lealdade sempre será recompensada. Quando você é leal ao seu Deus, e quando você é leal àqueles que te apontam um destino, o Senhor se lembrará de você. Essa mulher entrou na genealogia de Jesus. Ela, na vida dela, a partir da escolha que ela fez, ela quebra a maldição que estava sobre os moabitas. Ela abençoa a sua geração, ela resgata a sua geração, e ela abençoa a sua descendência. E essa palavra eu quero liberar sobre você aqui. Você é responsável para abençoar para resgatar a sua geração e abençoar a sua descendência. Você acredita nisso? Eu quero profetizar sobre você. Fique de pé essa noite em nome de Jesus.